Pega um celular. Como é que você consegue desbloquear um celular? Imagina um celular, está desligado a tela, imagina ele. Como você desbloqueia um celular? Responde aí para mim, Marta. Como você vai desbloquear um celular? O celular está desligado. Para você poder desbloquear o celular, concorda comigo que não é só você ficar olhando? Você precisa pegar o celular, você precisa clicar no celular, fazer algum movimento, tentar entrar no celular para ver se ele está bloqueado. Só que para utilizar a senha, você precisa ligar o celular, você precisa mexer no celular, você precisa clicar no celular e ver se ele está funcionando ou não. Quando você liga o celular e passa o dedo para ver se ele está funcionando, o que acontece? Você vê que ele está bloqueado. Aí quando você vê que está bloqueado, ou você já sabe a senha e desbloqueia, aí você fez o processo de desbloquear porque você já sabe, ou se você não sabe, você vai atrás de desbloquear esse bloqueio. Você vai perguntar para quem sabe desbloquear isso. Por que eu quis dizer isso? Porque para você descobrir um bloqueio, não adianta ficar parado. Eu estou bloqueado, eu não consigo fazer algo, então eu vou ficar aqui na minha. Se você fica parado, você não consegue achar o seu bloqueio. Eu só sei que o celular está bloqueado a partir do momento que eu ligo ele e começo a mexer. Então, o movimentar, o andar, o você ir fazer, você descobre o seu bloqueio. O que eu quero dizer é que o seu bloqueio você não vai descobrir parado. Então, Radon, eu quero descobrir o meu bloqueio. Tá, mas para você descobrir o seu bloqueio, você precisa se mexer, se movimentar. Então, como é que você faz? Por exemplo, eu quero criar um projeto novo. Eu quero, vamos colocar aqui um processo de emagrecimento. Eu quero emagrecer. Tá, mas se você não começar a ir para atividade física, se você não começar a se alimentar bem, se você não entrar em movimento, você não vai saber o que te bloqueia. Agora, a partir do momento que você começa a ir na atividade física, que você começa a se alimentar bem, aí você vai conseguir identificar o seu bloqueio, porque vai ter coisas que você não vai conseguir fazer. Meu Deus, eu não consigo ir para academia, eu não estou conseguindo ir para academia, isso é um bloqueio. Então você começa a identificar, por isso, calma aí, se eu não consigo ir para academia, por que eu não consigo ir para academia? Aí você já começa a fazer um processo de questionamento, mas por que eu não consigo ir para academia? Então, para identificar um bloqueio, você precisa ir no efeito, no fruto. Depois que você vai no fruto, você vê, por exemplo, o que você faz hoje, e se você não está gostando dos seus resultados, isso é um fruto, concorda? Então, você plantou lá atrás e hoje você não está gostando do seu resultado. Se você não está gostando do seu resultado de hoje, isso é um efeito. Então, você não tem que tratar o hoje, você tem que perguntar, mas esse é um efeito do que eu plantei lá atrás. O que eu plantei lá atrás? O que aconteceu comigo lá atrás? E aí você começa um processo de descobrir o que aconteceu comigo lá atrás. Então eu estou com essa atitude hoje porque aconteceu lá atrás isso comigo. Beleza, você identificou o que aconteceu. Quem foi que fez isso contigo? Então você identificou o efeito que você não está gostando de hoje. Você precisa identificar qual é o bloqueio, se é um bloqueio do aprendizado, que eu já vou entrar mais a fundo nisso, autoimagem, pertencimento. Depois você tem que identificar quem foi que te bloqueou. Se foi os seus pais, se foi os professores, se foi os amigos. Então, quem bloqueia uma pessoa? Quem bloqueia uma pessoa tem que ser uma outra pessoa. Não tem como você ser bloqueado por coisas. A gente só é bloqueado por pessoas. Então, as pessoas que mais bloqueiam a gente, em ordem aqui. Primeiro, são os pais. Então, o que os pais falam pra gente, isso bloqueia muito. Segundo, quem é que bloqueia a gente? São os professores, que têm muita influência sobre nós. Então, os professores falam que você não é capaz, os professores botam você de castigo, os professores. E depois, por último, o que mais bloqueia são as pessoas à volta, que bloqueiam a gente. Então, são 3 os autores. Os pais e mãe. Então aqui tem a mãe bloqueia e tem o pai. Depois tem os professores e depois tem as pessoas. Então você precisa identificar quem foi que te bloqueou. A gente vai entrar já um pouco mais a fundo nisso. Como é uma live de 30 minutos, não tem como eu prolongar muito, mas a gente vai entrar um pouquinho mais. Depois que você achou o autor que fez isso com você,
você precisa ir lá no local onde que aconteceu isso, ir lá no passado. Agora você precisa fazer uma viagem lá no passado e identificar o momento que aconteceu isso, esse bloqueio. Qual foi o momento? Então, voltando, você identificou o efeito. Cara, hoje eu estou assim, feito. Eu não gosto dessa minha atitude, eu não gosto do que eu estou passando hoje. Eu me sinto bloqueado, eu me sinto que eu não consigo ir para frente. Tá, você identificou o efeito. Agora, vamos identificar quem foi o autor ou qual o bloqueio que você sofreu. Como identificar o bloqueio? Já vou entrar lá. E agora a gente vai identificar quem foi as pessoas que fez isso. Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi seus professores? Foi as pessoas à sua volta? Então eu identifiquei quem foi o autor. Depois de você identificar quem foi o autor, você precisa pensar aonde que aconteceu isso. Qual foi o local? Foi na sala? Foi no quarto? Foi na sua casa? Foi no colégio? Na sala do colégio? Aonde que aconteceu esse bloqueio? E depois, quando foi? Você tinha 6 anos de idade? Você tinha 7 anos de idade? Você tinha, sei lá, quantos anos você tinha quando aconteceu esse bloqueio? Quando você faz é um rastreamento, você precisa rastrear, você precisa pensar e meditar nisso que eu estou te falando agora para você. Quando você faz isso, você começa a sair do subconsciente, porque o pior bloqueio é aquele que você não sabe. Então, o bloqueio que você sabe, você consegue tratar ele. Então, se você sabe que o celular está bloqueado, você vai atrás de procurar a senha. Agora, se você não sabe, o que você vai fazer? Não vai fazer nada. Eu vou dar alguns exemplos aqui como você identificar. Por exemplo, uma coisa que é interessante que bloqueia muitas pessoas, entrando entre parênteses aqui, a gente deixar o passado dominar a gente. Por isso que o bloqueio está no passado, não está no agora. Só que você só descobre esse bloqueio quando você está em movimento. Você está em movimento, pá, você vê que você não consegue ir para frente. Então você bloqueou. Então você precisa saber onde que foi esse bloqueio. Então você vai lá atrás. Então, a partir do momento que acontecia algo muito ruim com você e você se arrepende muito no passado, o que acontece? Você precisa meditar nisso. Você precisa meditar nisso e, como se fala, criar uma nova imaginação. Você precisa reprogramar o seu cérebro. Só que para ir lá no passado, então, tipo assim, o que eu estou falando aqui para você tem que ser um negócio mais profundo, né? Com uma orientação. Porque dependendo do passado, nosso cérebro é tão louco que a gente não consegue ir lá no passado e rever o que a gente reviu. É ver o que a gente viu, porque dói muito. Quando a nossa mente, a gente imagina, faz um processo de mentalização. Por exemplo, você quer algo no futuro, então você faz a mentalização, você fecha o olho e começa a imaginar você tendo aquilo no futuro. Quando você começa a imaginar, o seu cérebro já automaticamente você já sente isso no presente, como se fosse real. Então essa é a verdadeira fé, você vai lá e atrai para você. Quando você faz essa mesma meditação, pensa no que aconteceu com você lá atrás, você volta no local onde o que aconteceu, algo que aconteceu muito ruim na sua vida, quando você volta lá atrás, o seu corpo vai sentir o mesmo que aconteceu lá atrás. Então por isso que é muito difícil você fazer sozinho esse processo de voltar lá atrás no passado e reviver essa cena. Mas por que é interessante e é importante reviver a cena que passou lá atrás? Porque você precisa resignificar. Você precisa ir lá atrás e ver toda essa cena. Vai sofrer um pouco, porque o seu cérebro pensa que está acontecendo hoje. E você precisa se perdoar. Então é um processo também de perdão. O perdão é uma das coisas que também bloqueia muitas pessoas. Quando você não se perdoa, não perdoa alguém que fez algo com você, é como se você estivesse segurando essa pessoa assim. Essa é a pessoa que fez algo com você, a situação que aconteceu, e você não perdoa, e aqui é você. Então, quando você não perdoa, você cria um laço muito forte e trava. E ao passar dos anos, isso fica cada vez mais forte. E quando para onde que você vai, você leva isso. Quando você não perdoa, o processo de não perdoar. Eu vejo que quando a gente não se auto-perdoa, na verdade, não é nem perdoar os outros. Tem a parte do perdoar os outros, mas tem a parte que eu creio, no meu conhecimento, que é pior. É quando a gente não se perdoa nós mesmos. Porque nós somos muito críticos com a gente, concorda?
Então, quando a gente não se perdoa, isso cria um bloqueio, ó, e a gente fica amarrado nisso. A gente precisa fazer o quê? Um processo de perdoar você mesmo, para que aquilo possa soltar, e você ser desbloqueado, você ser livre. A gente acaba sendo muito crítico com a gente mesmo e a gente acaba não perdoando o que aconteceu no nosso passado, mas a gente precisa se perdoar também, falar, caraca, beleza, eu fiz aquilo no passado e aquilo não foi legal, eu me arrependo. Cara, fez o que tinha que fazer no passado, aconteceu o que tinha que acontecer e o passado ficou no passado, você precisa viver o hoje. Falar assim, caraca, se perdoar, se amar. A partir do momento que você chega mais perto de Deus, você tem esse amor. Muitas vezes a gente busca o amor fora, mas o amor está aqui, ó, com Deus. Então, quando você começa a estudar a palavra, você entende que Deus, ele perdoa. Por que a gente não vai se auto-perdoar? O Pai Nosso fala assim, perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então Deus fala assim, tipo assim, se você perdoar a outra pessoa, eu, Deus, vou perdoar você. Olha que louco. Se você amar a outra pessoa, Deus vai amar você. Se você se perdoar, Deus vai te perdoar. Então primeiro você tem que fazer para Deus fazer. Aí eu vejo as pessoas querendo que Deus faz e você não faz. Olha que louco isso, presta atenção. Então primeiro, para Deus te perdoar, você tem que perdoar você mesmo. Para Deus, você tem que perdoar os outros, você tem que amar os outros para Deus fazer igual. Então Deus não vai fazer nada se você não fizer para os outros. Caraca, velho. Vou repetir, Pai Nosso. Deus, perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Então, perdoe o meu pecado, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Então, primeiro você tem que perdoar para Deus te perdoar. Louco, né? Então, esse é um processo. Agora, voltando aqui na parte mais específica do bloqueio, eu quis abrir esse parênteses aí. É o seguinte. Então, voltando aqui. Isso que você não se perdoar, que você não perdoar os outros, que você não se livrar, isso fica amarrado. Isso é um bloqueio. Então, quando você se perdoa, e é um processo contínuo, não é um único dia, você tem que fazer esse tratamento na cabeça, aí você fica livre, leve. Show? Agora vamos aqui, ó. Uma coisa para identificar se você tem um bloqueio do aprendizado. Vamos lá. Alguém já chamou você de burro, lerdo ou incapaz? Então você precisa responder. Letra A. Não me lembro deste fato. Ou nunca ouvi falar que isso tenha acontecido comigo. Letra B. Não me lembro bem, mas acredito que sim. Letra C. Sim, algumas vezes alguém me chamou de burro, certo? Letra D. Qual é a letra que você se encontra hoje? Letra D. Sim, tenho problema em falar em público. E a questão, a letra E é sim, eu sofro muito com isso. Então assim, alguém já chamou você de burro, lerdo ou incapaz? Se a resposta for sim, e você sofre muito com isso, você tem um pré-requisito que o seu bloqueio é de aprendizagem. Não é só uma pergunta que você tem que responder, são algumas, então pelo menos 5 perguntas. A outra é: quando criança você foi reprimido por alguma autoridade? Alguém lá do alto nível foi reprimido? Eu vou te contar um segredo para vocês. Esse bloqueio de aprendizado é um bloqueio que eu estou desbloqueando hoje, porque isso aconteceu comigo no passado. Eu fui reprimido já pelo professor quando eu tinha meus 6 anos de idade. Eu não conseguia aprender mais. Minha mãe teve que me trocar eu de colégio para eu querer estudar, para você ter uma noção. Eu até perdi um ano letivo por conta disso. E a minha mãe foi atrás de descobrir o que estava acontecendo e ela descobriu que era uma professora que estava falando que eu era incapaz, botava eu de castigo, me humilhava na frente dos meus amigos. Olha que louco isso. Então isso é um bloqueio de aprendizado. Bora ver outra coisa aqui.
Outra perguntinha: você acredita que pode aprender qualquer coisa? Ou não? Você fala: não, não posso aprender qualquer coisa. Tenho dificuldade em aprender em coisas novas? Então, se a resposta sua foi essa. Outra perguntinha para você se identificar: você já passou por alguma humilhação? Então, se já passou, né, estou completamente travado e não consigo avançar em nada. Se você já passou também por humilhação, igual eu te falei para vocês, eu passei por humilhação no colégio, na época de ficar de castigo. Eu descobri esses tempos agora que eu tinha esse bloqueio de aprendizado. Aí eu fiz todo um processo, tá? Um processo que não dá pra gente fazer aqui agora, de desbloqueio. E eu posso falar que você mesmo pode fazer o seu desbloqueio e desbloquear essa coisa. Então, se você respondeu que sim para todas essas perguntas, você tem um bloqueio do aprendizado. Agora, da autoimagem. Da autoimagem é muito interessante também. Autoimagem, por exemplo, eu nem coragem de estar aqui agora fazendo uma live. A autoimagem, eu não gosto de tirar foto, não gosto de postar foto. Eu tenho medo da crítica. Então, por exemplo, se eu postar alguma coisa, alguém me criticar, ai meu Deus do céu, eu tenho medo da crítica. Isso é um bloqueio da autoimagem. Então vamos descobrir se você tem ou não. Você permite que sua família e amigos interferem nas decisões que está tomando e imponham sobre a sua vida? Outra perguntinha: quando você era criança, seu pai costumava te pegar no colo? Essa é forte. Porque, na verdade, eu nem tive a presença do meu pai. Então, aqui, como é que meu pai pegava eu no colo? Olha que louco, a gente era bebê. Eu tô com um filho pequeno. Cara, você não tem noção. Eu tô com ele toda hora, todo o tempo. E eu não tive isso quando eu era pequeno. E isso cria um bloqueio de autoimagem. Muitas coisas aconteceram, muitos bloqueios que eu fui ao longo dos meus estudos, fui desbloqueando, foi por falta de pai, de presença materna, não só física, porque tem pais que estão presentes fisicamente, mas só de corpo, de espírito, de alma, nem aí. Então isso também cria um bloqueio na criança. E muitas vezes, para mim, isso não fazia falta. Não ter o pai, não ter a presença do pai, para mim, eu tenho minha mãe ali, tinha meus avós, meus pais, mas para mim eu pensava que isso não me afetava. Até que eu descobri que todos os meus relacionamentos não passavam de 3 meses. Eu começava a namorar, dava 3 meses, terminava. Começava a namorar 3 meses, terminava. Começava a namorar 3 meses, terminava. E aí você começa a ver algo na sua vida repetindo. Então, quando tem algo na sua vida repetindo contigo constantemente, isso é um bloqueio. Você precisa identificar o que é que está te bloqueando. Porque se acontece toda vez algo na sua vida, está se repetindo, aconteceu no local, aí aconteceu no outro local, e a mesma coisa, sempre a mesma coisa acontecendo, você fala: calma aí, o problema não é com o outro, o problema é comigo, tá entendendo? O problema é comigo, então você precisa olhar para dentro. Foi onde que eu identifiquei, que eu descobri que como eu não tive a presença do pai, eu era carente de atenção, de amor. Eu tinha essa carência, só que essa carência era pela falta do pai, a presença do pai. Eu tinha o amor da mãe, mas a do pai eu não tinha. E isso como se fosse um buraco dentro de mim, uma carência muito forte. Então, para suprir essa carência, eu acabava cobrando dos meus relacionamentos. Então, quando você cobra muito do seu relacionamento, o que acontece? Com o tempo que as pessoas vão. Então, por eu ter essa carência, que nem eu sabia que existia, mas tinha, acontecia isso. No relacionamento eu não conseguia ir para frente, porque eu queria que a outra pessoa, como se eu quisesse que a outra pessoa suprisse a falta que eu tinha. Só que depois que eu entendi que era por falta da presença do meu pai, porque eu não tinha perdoado meu pai, eu comecei a fazer esse tratamento de perdão, de entender o porquê que eu estava assim. E aí eu comecei a ter um relacionamento mais duradouro. Olha que louco, só por conta do pai você já dá vários bloqueios aí na sua vida. Insegurança também. Voltando aqui na questão da falta do pai. Eu tinha uma insegurança muito grande mesmo.
E eu descobri que também era a presença do pai, a insegurança que eu tinha. Então eu quero fazer mais um trabalho voltado a isso, né? Quando eu vejo alguma criança que não tem a presença do pai, eu fico louco, eu falo assim, caraca, eu vou lá, eu quero falar para a mãe assim, ó, não interfira no relacionamento do pai com o filho, porque isso é muito importante. Se você reparar, na cadeia, você vai na cadeia, lá, o que acontece na cadeia? Na hora da visita, só tem as mães. 90% é mãe, acho que tem, sei lá, 10% de pais que vai visitar as pessoas na cadeia. Mas por que isso? Porque por cara estar na cadeia foi por falta do pai. Então quando abre a visita, o cara já não tinha um pai, só tinha mãe que ia lá visitar. Então muitos marginais que estão aí é por conta da falta do pai. Putz, doido, né? Então vamos lá, voltando aqui para bloqueio da autoimagem. A pergunta foi: quando você era criança, você teve o costume de ter colo com seu pai, né? Seu pai te pegar no colo? Se a resposta for não, pode ser que você tenha um bloqueio da autoimagem. Você não mede esforços para substituir pessoas de acordo com os benefícios que você terá. Essa pergunta ele fala: fácil você substituir pessoa por algo, por objeto? Então, letra A, não. Relacionamento jamais deve ser substituído por qualquer coisa materiais. Letra B, depende. Se as pessoas forem tóxicas, substitui. Sempre que meus interesses estiverem em jogo, priorizo o que me leva mais rápido ao que desejo. Então, descarta as pessoas. Sim, quando elas não são úteis para mim. Então, a pessoa não é útil, né? Ela não vale nada para você, você descarta também. Letra E, sim, posso substituir qualquer pessoa, o que mais importa são meus objetos. Então, qual a resposta que você marca? Você substitui as pessoas rapidamente, assim, por qualquer objeto? E a última pergunta: você se importa com as opiniões dos outros e se preocupa com o que eles vão pensar a seu respeito? Então você está se preocupando, ai meu Deus do céu, o que a pessoa vai pensar de mim? Sei lá, minha mancha, minha ruga. Então quando você não faz um post, quando você não fala em público, quando você não se impõe, você tem o medo da crítica. Então você tem esse medo da crítica, é o bloqueio da autoimagem. Então aqui eu falei com você, eu não vou ter mais tempo para continuar essa live, são apenas meia hora, mas aqui eu falei para você o que é o bloqueio, certo? Dei alguns exemplos de bloqueios que acontecem, como você está tratando alguns, por exemplo, o perdão é importante. E dei aqui também um exemplo aqui do aprendizado, se você tem um bloqueio do aprendizado ou não. Se a resposta, né, foi negativa para todas as perguntas que eu fiz, é porque você tem o bloqueio do aprendizado e o bloqueio da autoimagem. Agora, você identificou, se realmente você tem o da autoimagem e do aprendizado, você identificou o bloqueio. Agora o passo é agora descobrir como desbloquear isso, para que você possa ficar mais leve aí e alcançar seus objetivos. Então, nós vamos fazer um processo de desbloqueio aí. Eu tô com um rapaz, ele topa, e eu vou fazer uma turma de desbloqueio, hein, Marta? Então fique na guarda aí, se você acompanhar minhas lives toda quarta-feira, em janeiro eu abro uma turma aí de desbloqueio, fechou? Para a gente poder desbloquear todos esses bloqueios aí que está atrapalhando a gente. Valeu? Então um grande abraço para vocês aí, até quarta-feira que vem, das 6h27 às 7 horas.